muito alto? Ah, então Ok, já estamos gravando. ok, Estamos no. ok. Patrícia, estamos em plena atividade, em gravação. Que bom, né? Mais Olha uma que bom vez. vocês estão aqui, graças a Deus. Vamos Deus fazer uma é oração? o caminho. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, pastor. Você gostaria de fazer uma oração? Eu posso orar, claro, sem dúvida. Vamos baixar a cabeça para a gente orar. Elevado Pai, Vamos. é uma alegria muito grande estarmos reunidos. Na Alemanha, já no horário do pôr do sol, aqui no Brasil, nós ainda estamos em preparação. Mas é muito bom, Senhor, como diz o profeta Jeremias, que tu és Deus, não apenas de perto, tu és Deus também de longe. E tu nos unes, ó Deus, os que estão longe e os que estão perto. Na verdade, quando nós estamos contigo, estamos sempre perto. Nós pedimos que tu Amém. abençoes esta reunião, abençoe-nos, ó Deus, o sábado que está começando, que seja um dia maravilhoso na nossa experiência. Eu te peço em nome sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Amém. Bom que vocês estão aqui, Salamanda, minha querida. Muito obrigada pela sua presença. Estamos muito felizes, muito felizes. Hoje é sexta-feira, o último dia do tema A Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Nossa, é uma benção. Agora nós estamos aqui ao vivo, né, live aqui na igreja, no nosso pequeno grupo. Não sei se vocês conseguem ver os nossos irmãos lá atrás, Dá mas para não ver, quem Patrícia. dá para ver? Ótimo, Dá. obrigada, pastor. Sim, a nossa irmã alemã, ela vai tocar para a gente, Kerstin. Bist du Spieler? Ja, bitte. Spiele Nummer 7, bitte. Okay, danke schön. Nummer 7. Schau, ich hoffe, dass wir gut hören können. Vamos ouvi-la. Vamos ouvir. Seja somente Senhor, amém, amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Pastor Josemir, o senhor já pode começar, para honra e glória do Senhor. Amém. Eu vou Deus seja pedir, louvado. deixa. Vamos, pastor, o senhor, essa semana toda, o senhor trouxe para a gente aqui um tema maravilhoso, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos aqui, talvez vocês escutem alguma coisa assim por trás, porque temos uma irmã que está fazendo a tradução para a irmã alemã, tá bom? Se vocês Não, escutarem não alguma coisa por trás. tem Mas, problema não. isso, a tradução é importante. Vamos continuar. É, Pastor, é importante, é importante. o senhor pode fazer uma pincelada rapidinho do que aconteceu durante a semana aqui para gente? Nós começamos Uhum. falando a respeito das profecias do Antigo Testamento que indicavam os acontecimentos que antecederiam
a morte de Jesus. Foi no primeiro dia. No segundo, nós falamos sobre a morte de Jesus propriamente dita, sendo que nós dividimos em duas etapas, né? Hum. Na quarta e na quinta-feira. Então, antes de ontem e ontem falamos a respeito da morte de Jesus propriamente dita, da sua morte expiatória, do valor da morte de Jesus no sentido salvífico. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Amém. A ressurreição é um tema complexo. Por que que é um tema complexo? Porque a gente até vê algumas pessoas sendo curadas, né? Seja pela medicina, seja pela ação imanente ou transcendente de Deus, né, que tem esses dois fatores. Embora as pessoas não reconheçam, né, a ação imanente de Deus, mas ela acontece, né? A ação imanente de Deus eu vou explicar para vocês aqui. O médico ele pode até ser ateu, né? Mas ele se preparou, se tornou um excelente médico. Deus vai curar pessoas por intermédio daquele médico, ainda que ele não saiba disso. Isso é ação imanente divina. Porque não há bem que aconteça no mundo que não seja feita, que não seja realizada pelo próprio Deus. E a ação transcendente é aquela ação direta de um milagre que é realizado na vida de uma pessoa. Como, por exemplo, Pedro chegou na Porta Formosa e ele ordenou que aquela pessoa mendicante que estava ali doente, ela levantasse e andasse, né? Pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês puderem, fica pelo menos um aí no vídeo comigo, tá bom? Pelo menos uma pessoa. Isso. Tá. Muito obrigado, né? Então, Pedro estava ali ele chegou na Porta Formosa e ele fez uma cura. A pessoa imediatamente se levantou, né? Jesus chegou lá no posto de Siloé e ele mandou aquele homem, 38 anos doente, ele ordenou e aquele homem ficou curado. Então, essas ações são chamadas de ações transcendentes. E ainda hoje, a gente tem relatos de pessoas que ficaram curadas, mas a ressurreição é algo mais complexo, é muito complexo. Então, há muitos questionamentos sobre a questão da ressurreição. Então, dentro do próprio cristianismo, se levantaram homens para tentar dar um jeitinho, né, de racionalizar a questão da ressurreição. Como, por exemplo, Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, ele foi uma pessoa que fez, na minha opinião, né, ele fez um grande estrago na fé cristã. Ele foi responsável pelo chamado querigma. O que significa isso? Ele disse, olha, tudo aquilo que for racional, tudo aquilo que for cientificamente comprovado, que esteja dentro da razão humana moderna, nós aceitamos. O que não está é misticismo, é invencionismo. Então ele dizia, nós acreditamos que Jesus foi um personagem histórico. Agora que ele curou, que ele mandou o vento parar, acalmou as ondas, que ele andou sobre o mar e que ele ressuscitou, isso aí nós não podemos aceitar, porque isso não pode ser entendido pela racionalidade humana e nem comprovado cientificamente. Então, ele diz, não, a gente aceita o Jesus histórico como exemplo, como indivíduo moralmente correto, mas nós não podemos aceitar questões como a ressurreição. Vocês estão entendendo? Então, isso imperou na teologia a partir do iluminismo. Isso teve um efeito assim, muito grande dentro da teologia. É, mas a ressurreição é fundamental para a salvação dos seres humanos. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns dados, né? Depois, Patrícia, eu posso mandar isso aqui para você. Eu vou passar alguns dados que são muito interessantes, que nós que somos cristãos, a gente precisa desses dados, ok? Então, vamos lá. O maior apologista da fé cristã no século XX chamava-se C.S. Lewis. Inclusive, eu estive na casa dele na Inglaterra, na casa onde ele viveu. Ele nasceu em 1898 e morreu em 1963. Ele é considerado o maior apologista do século XX, defensor do cristianismo. Esse homem ele tinha uma habilidade, uma capacidade de argumentar, uma coisa fora do comum. Só que muita gente não sabe que, originalmente, ele era ateu.
E através das suas reflexões filosóficas e também da influência de amigos, especialmente de J.R.R. Tolkien, ele acabou aceitando o cristianismo. Então, ele escreveu Cristianismo Puro e Simples. E ele argumenta a lógica sobre a divindade de Jesus Cristo. Então, o homem era ateu, ele estudou e falou: não, é real, não é? É real. Um outro que era ateu também, chamado Frank Morrison, ele nasceu em 1881, morreu em 1950. Ele era jornalista e escritor, na verdade, inicialmente, a atividade dele era refutar a ressurreição. Ele falou: não, eu quero refutar a ressurreição. Eu vou provar que a ressurreição não existiu. E ele começou a pesquisar, começou a trabalhar e examinar as documentações, e ele se convenceu, pela sua própria pesquisa, de que a ressurreição aconteceu. Olha que coisa, né? Ele escreveu: quem moveu a pedra? Quem moveu a pedra, né? Então, Quem moveu uma pedra? Porque, na verdade, os racionalistas diziam assim: não, Jesus só desmaiou. Ele desmaiou, e aí, quando ele estava lá no túmulo, ele despertou. Aí ele foi lá, doente, né? Estava todo debilitado, que ele desmaiou de tanta dor, mas ele removeu uma pedra de 2 toneladas. Vocês vejam um absurdo, né? Eu tenho um arquivo aqui que, se der tempo, eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? Quero mostrar para vocês aqui, foi escrito por uma pesquisa. Se vocês não têm o livro, vocês comprem em português, ou alemão, ou inglês, tá? Em Defesa de Cristo, tá? Em Defesa de Cristo. Foi escrito por Lee Strobel. Falta tempo para a gente contar a história dele aqui, tá? Que é uma história muito interessante, ateu, ateuzão mesmo, né? A gente um dia pode contar a história dele, que é uma história muito bonita, ou vocês podem comprar o livro ou até assistir o filme, né? Ele fez uma pesquisa, e este livro, Em Defesa de Cristo, é produto da pesquisa dele, né? Em inglês é The Case for Christ, né? E ele foi agora tentar provar que a ressurreição não aconteceu, que Jesus Cristo é uma farsa e tudo mais, e ele começou a pesquisar, né? Ele começou a pesquisar. E ele foi, em cada área, né? Por exemplo, arqueologia, ele foi no melhor arqueólogo, tá? História, ele procurou as melhores fontes históricas e tal. Então, o que que ele descobriu? Olha só. Os soldados romanos usavam um flagrum, que era um chicote de couro com pequenas bolas de metal e pedras de osso preso às extremidades. Essas bolas de metal causavam contusões profundas, que dilaceravam, arrancavam pedaços da pele e chegavam até o osso, rasgavam a pele, muitas vezes os músculos eram rasgados, né? As costas ficavam expostas até os músculos, em alguns casos até os ossos. Olha só o que ele descobriu, né? Os pregos usados na crucifixão não eram colocados nas palmas das mãos, como eu falei com vocês, né? Na pesquisa dele, ele retrata algumas obras e tal, que era obras de arte e também arqueologia, né? Que eram colocados nos pulsos. Isso porque as palmas poderiam rasgar, corromper e tudo mais, né? E a dor era excruciante por causa dos nervos que atingiam aqui no pulso. A posição do corpo na cruz tornava-se extremamente difícil para respirar. Para conseguir inalar, a vítima precisava levantar com os pés, pressionando os pés contra o prego, né, que atravessava, puxava-se com o braço, que também estava com os pulsos pregados ali. Então, era uma força que esgotava a vítima e ela acabava morrendo asfixiada. Além da asfixia, a vítima da crucifixão frequentemente sofria de um estado de choque hipovolêmico, causado pela perda excessiva de sangue durante o açoitamento e a crucifixão. Causava um colapso cardiovascular, febre extrema e intensa sede. Olha que coisa, né? Então, esses trechos, eles são baseados na entrevista que Lee Strobel fez com o doutor Alexander Metterell, um médico especialista em fisiologia, que explicou em detalhes os aspectos médicos da crucifixão. Né? Então, vejam como é que um homem, depois de passar por uma situação dessa, teria força para mover uma pedra de 2 toneladas. Né? Então, quando eles começaram a analisar
Eles foram vendo que realmente isso tudo na verdade, não tem nexo, Fundamento, né? Não tem fundamento, fundamento. né? O fundamento é aceitar realmente que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. J. Warner Wallace, ela era detetive de casos equivocados. Ele era ateu na época, né? Ele aplicou um método investigativo ao Novo Testamento e concluiu que a ressurreição foi real, né? E ele escreveu Cold Case Christianity, outro ateu que se tornou cristão. Vou falar mais um pouquinho para você. Gilbert K. Chesterton nasceu em 1874, morreu em 1936, escritor e jornalista inicialmente cético, converteu-se ao cristianismo ao estudar a coerência histórica e filosófica da fé cristã. Ele é autor do livro, autor Ortodoxia, onde defende a racionalidade do cristianismo. E, finalmente, né, esse vive até hoje, tem as obras dele, eu tenho várias obras dele, que é Alistair McGrath. Alistair McGrath é um dos maiores apologistas atualmente do cristianismo. Ele é cientista e teólogo, ex-ateu, e foi influenciado pelo pensamento de C.S. Lewis, e ele escreveu O Delírio de Dawkins, respondendo ao ateísmo moderno e às afirmações de Dawkins. Não é? Mas eu queria falar um pouquinho mais para vocês também sobre. Eu tenho várias obras também de Josh McDowell, né? E assim, a gente pode, um outro dia, ô Patrícia, contar a história dele, que é linda, linda, linda. E de Lee Strobel, que eu acabei de mostrar para vocês também, né? Que escreveu Em Defesa de Cristo. Josh McDowell escreveu Mais que Carpinteiro, né? Onde ele fala sobre as suas pesquisas e tudo mais, seus argumentos. E escreveu também Evidência que exige um veredito, um livro muito acadêmico para pessoas pensantes, né? Muito legal. Tá? Então, esse material eu posso mandar para vocês daqui a pouco, tá? É bom vocês terem isso, porque mostra o seguinte: pesquisou, não tem como negar, tá certo? Se pesquisar, não tem como negar. Agora, eu queria falar para vocês, biblicamente, sobre a questão da Pastor, morte de Jesus. Oi, pastor, você quer dizer que a ressurreição de Jesus a morte é real e a ressurreição também, também pelos real. pelos estudos que até os próprios não Céticos, cristãos, ateus. atéicos, ateus, eles acreditam nisso. Amém. E se você adquirir, por exemplo, o livro de Lee Strobel e também de McDowell, como, por exemplo, Evidência que Exige o Veredito, que eu tenho esse material, né? Olha, é fantástico, fantástico. E quando você lê o material, você diz, não tem como refutar isso, porque são refutações científicas, acadêmicas, são estudos sérios, sabe? Não tem como refutar. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho interessante que não, não tem como ter dúvida, até se nós começarmos a contar, né, a morte de Cristo, né, até esse ano, nós podemos ver que tudo vem depois, isso antes de Cristo, né? Todo o calendário é antes e depois de Cristo. Então, se é antes e depois de Cristo, é porque Cristo foi uma vida marcante neste mundo, não é não? No mundo ocidental, né? Porque no mundo oriental eles têm outras formas de compra. Mas acontece que assim Mas mesmo os calendários mais influentes são o calendário mais influente é de fato o nosso, né? O oriental, o calendário isso, ocidental, né? sim, mas esse calendário tem muitas pessoas, pastor, que mesmo assim não acreditam, não creem. É verdade. Tem muita gente que não acredita. Impressionante, impressionante isso. Desculpe te interromper, Mas pastor. as pessoas não acreditam porque elas não dão ouvidos, né? Elas não querem parar para poder analisar. Se a pessoa parar para analisar, não tem como fugir disso, né? Pastor, só tem uma coisa certa, não parar, não analisar, sabe por quê? Antes de eu ser adventista do sétimo dia, nossa, eu já tinha ouvido falar do sétimo dia. E o sétimo dia é o sábado, né? É muito claro quando você estuda a palavra e vê em português o sábado, é o sétimo dia. Não é assim? O português é muito certo. Mas tem Exatamente. muitas coisas que você, mesmo conversando com as pessoas sobre o sétimo dia, eles continuam dizendo que é o domingo.
o sétimo dia. Já entendeu? Mas são pessoas que não estão acostumadas a pensar, né? Porque, porque a segunda-feira é o segundo dia, a terça é o terceiro dia, a quarta é o quarto dia, a quinta é o quinto dia, a sexta é o sexto dia, o sábado é o sétimo dia. É lógico, né? É É lógico. lógica. É uma questão de lógica. Mas, Patrícia, deixa eu analisar com você aqui alguns textos Vamos lá. bíblicos, né? Aham. Abram a sua Bíblia em Levítico capítulo 23. A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Levítico 23. Levítico Ok. capítulo 23. Levítico 23. Aqui nós vamos encontrar 7 festividades judaicas. Essas sete Aham. festividades judaicas, elas contam a história da redenção em forma de miniatura, em maquete. Levítico 23. Conta a história do povo de Deus em forma de maquete. Essas Aham. festividades, cada uma dessas festividades possuía um aspecto tipológico na redenção, na salvação em Jesus Cristo, que vai se cumprir na experiência de Jesus Cristo. Tá bom? Então Amém. eu vou passar, eu não vou ler todo o texto, porque vai ficar muito comprido, mas eu vou explicando aqui, tá? No verso Ok. 4, no verso 4, o texto diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Por que eram festas fixas? Porque elas eram festas que eram baseadas na data do mês e não da semana. Por exemplo, eu nasci no dia 16 de outubro de 1956, então o meu aniversário é sempre 16 de outubro cada ano, ok? Assim é a nossa data de aniversário. Então a minha data de aniversário é uma data fixa, ok? Ela é uma data fixa, porque ela sempre vai ser no dia 16 de outubro. Então, Deus está dizendo aqui, são essas as festas fixas. Aí ele diz assim, no verso 5: no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa ela é sempre comemorada no 14º dia do mês de Nisan, ou Abib, que é o primeiro mês judaico. Então, todo ano, no dia 14 do primeiro mês, é Páscoa, tá? Aí depois, no verso 6, ele vai dizer, no dia 15 desse mês, é a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento. Tá? Aí, quando você vai do verso 9 até o verso 14, você tem a terceira festa, que é a festa das primícias, que ela acontecia sempre no 16º dia do mês de Nisan ou no dia 16 de Nisan. Tá? Eu vou comentar só essas 3 festas hoje com vocês, porque o nosso interesse é a ressurreição. Tá bom? Então, muito bem. Jesus, ele falou para os discípulos que eles fossem preparar a Páscoa, né? Olha, vocês vão preparar a Páscoa. Por que eles preparavam a Páscoa? Vocês estão lembrados que eu falei ontem, eu mostrei para vocês no texto de Êxodo, capítulo 12, que o cordeiro era separado 10 dias antes, né? Então, 10 dias antes, Jesus começou a se preparar como cordeiro, tá? 8 dias antes, ele entrou montado no jumento, cria de jumentinho, jumentinho, cria de jumento, entrou em Jerusalém e as pessoas diziam: Hosana, ao que vem em nome do Senhor. No 8º dia, ok? Bom, aí quando os judeus, eles tiravam todo o fermento de dentro de casa 3 dias antes de começar a festividade da Páscoa, né? Então, o primeiro dia era a Páscoa, que acontecia no 14º dia do mês de Nisan. Era quando o cordeiro era sacrificado. Ele era sacrificado à tarde, em torno de 3 horas da tarde, ok? Então, naquele momento, 3 horas da tarde, toda a família israelita em Israel, inclusive Jesus lá com os seus discípulos, eles estavam ali para comemorar a Páscoa. As 3 horas era o horário que o cordeiro era sacrificado. Porém, à noite, tá? Porque como é que começou a Páscoa? Deus mandou que Moisés comemorasse a saída do povo de Israel do Egito. Eles deveriam sacrificar o cordeiro à tarde, passar o sangue nos umbrais das portas, como eu expliquei ontem, não é? E à noite, eles comiam a carne do cordeiro.
Ora, se eles comiam a carne do cordeiro à noite, então eles comiam no 15º dia. Então a carne do cordeiro era comida no 15º dia. Então Jesus, à noite do 14 de Nisan, que já era 15, depois do pôr do sol é 15, ele falou: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E naquele dia, que é o dia 15 de manhã, que é a sexta-feira, que é o 15 de Nisan, que é o dia que o cordeiro era comido, Jesus Cristo é sacrificado na cruz do Calvário. Tá certo? E o outro dia, qual seria o outro dia? Então, veja, Jesus ele passa como pão asmo, ele fica como pão asmo, deitado na sepultura. Por que como pão asmo? Ele diz: quem me convence de pecado? Jesus não tem pecado. Então, ele ficou repousando na sepultura como pão sem fermento. E aí, no domingo de manhã, bem cedo, representando a primícia dos que dormem, ele se ergue da sepultura. Ah, por quê? Veja só. No 14º dia não podia ter fermento dentro de casa. Os pães que eram feitos eram pães sem fermento. Ok? No 15º dia. Então, quando se comemorava a Páscoa, porque a Páscoa, o Cordeiro Pascual, é símbolo de Jesus, então não podia ter fermento, não podia ter presença de fermento. Aí o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, pois sois de fato nova massa, assim como o nosso Cordeiro Pascual foi imolado. Certo? Então Jesus é o Cordeiro Pascual que foi imolado. Ok? Então, no 14º dia, você tem o cordeiro imolado. Ele é comido já no 15º dia, tá certo? Que é no dia dos pães asmos. Entendeu? Olha só que coisa interessante, né? Então, eles tiravam todo o fermento ali e fazia, então, aquela refeição. Agora, no outro dia, depois do dia do pão asmo, era as primícias. O que significava as primícias? Como é que acontecia as primícias, né? O pão asmo a gente sabe, não tinha nenhum pão, nada com fermento. Não podia ter, porque o fermento é um símbolo do pecado. Mas como é que era comemorado agora as primícias? As primícias eram da seguinte forma: os levitas saíam naquela semana, né? Eles saíam e eles iam nas searas dos israelitas. E eles pegavam as primícias, que eram os melhores frutos, porque aquilo ali era, a morte de Jesus foi a época foi a época de colheita, né? Era a época que eles faziam a colheita de cereais, da cevada, né? Então, os israelitas, eles separavam os melhores cereais e disseram: não, isso aqui é para o Senhor. Aí os levitas chegavam lá e iam recolhendo esses melhores e levavam lá para o sacerdote no santuário. Aí os sacerdotes pegavam aqueles melhores, aqueles molhos dos melhores cereais e levavam para dentro do santuário. E eles diziam assim: Senhor, eles oravam e agradeciam ao Senhor. Nós jogamos a semente na terra, a semente morta. Mas tu, Senhor, deste vida à semente, tu mandaste a chuva do céu, essa semente brotou, cresceu e aqui está o melhor cereal. Nós estamos entregando ao Senhor como agradecimento, porque a vida vem de ti. Olha só que coisa impressionante que Jesus fala para os seus discípulos. Vamos para João 12, 24. João 12, 24. Olha que coisa interessante aqui, né? João 12, 24. Aí Jesus agora falando aí com os seus discípulos, né? Ele diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, ele vai ficar ali. Se ele não morrer, ele vai ficar vivo lá e não vai acontecer nada, né? Fica ele só. Mas se morrer, se aquele grão morrer, ele vai produzir muitos frutos. Então, com a morte daquela semente, brota, Deus faz brotar da morte a vida, e dali a vida. Jesus estava explicando para eles que assim como no dia das primícias, os sacerdotes agradeciam porque de uma semente morta brotou a vida, assim ele teria que morrer, né? Para que ele pudesse conquistar a vitória sobre a morte e brotar a vida e ele ser o penhor da vida de todos os demais. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz
em 1 Coríntios 15, 20. Vamos ler todo mundo junto, que é solene isso aqui. 1 Coríntios 15, verso 20. E para mim é um texto muito esclarecedor, é maravilhoso, sobre o que nós estamos falando aqui agora, né? 1 Coríntios 15, 20 diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Paulo compara Jesus às primícias. Entendeu agora? Aqueles molhos, ele é as primícias. E todos os que morreram e vão ressuscitar, eles vão Pastor, deixa eu ressuscitar Pastor, deixa eu fazer qual é o número? É 1 Coríntios 15 e 20. 15 e 20. Ah, ok, 15 e 20. Uhum. Nossa, uhum. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém. Então, Jesus, ele foi, olha só, ele foi pão asmo, ele foi, desculpa, a Páscoa do 14º dia, ele foi a Páscoa do que era comemorada, né? Que era o Cordeiro era morto no 14º dia, mas era comemorado no 15º dia. Ele foi a Páscoa, certo? Que era comemorado no 14º dia. Ele foi o pão asmo, que era comemorado no 15º dia, e ele foi a primícia, que era comemorado no 16º dia, tá certo? Então, Jesus foi o Cordeiro, o pão e a semente morta que ressuscitou. Que coisa, né? E aí, quando os Amém. camaradas vão estudar isso aí e compara isso com todas as evidências, fala, não, realmente o Senhor está no céu, está aqui conosco, nos abençoando, e aí nós precisamos aceitar o Senhor mesmo. Amém. Deus seja Louvado seja o louvado. Senhor. Amém. Então é Amém, isso, pastor. sabe? Que coisa Nossa, maravilhosa, que né? estudo é esse, pastor? Nossa, nunca pensei nesses detalhes que o senhor acabou aqui de mostrar para a gente aqui na palavra do Senhor. É, foi por isso que você me chamou, né? Isso, Tá bom. nossa, que isso. Poxa, pastor, é uma coisa assim que eu vou ser sincera, eu estou assim É maravilhoso, encantada. né? É É maravilhoso. É. maravilhoso, maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta para o pastor? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Não bem que eu nem tenho pergunta. O senhor explicou tão bem que não tem dúvida. Ah, que bom. Que bom, né? Eu tinha Que o bom. pastor Gustavo Schumann, que foi presidente da nossa associação, ele costumava dizer assim: quando você pergunta se alguém tem dúvida e ninguém fala nada, das duas, uma. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Mas eu acho que todo mundo entendeu tudo, né? Assim que eu Graças a quero. Deus. Pastor, muito obrigada, muito Mas, obrigada. Patrícia, eu queria falar um pouquinho com nossos irmãos a respeito de um projeto que eu estou realizando. E eu queria que os irmãos divulgassem nas suas redes sociais, aqueles que pudessem ajudar. Eu vou dar uma explicada para vocês. Eu, quando estive na Malásia, fazendo lá meu trabalho missionário, eu conheci um pastor pentecostal. E ele estava na Malásia porque ele tinha saído do Paquistão, que ele é paquistanês, ele havia sido surrado no Paquistão por pregar o evangelho. Ele é muito missionário. Mas ele deixou lá a filhinha e também a esposa, né? E ele me pediu muito, pastor, me ajude. Eu gostaria muito, muito, muito de ir para um país do Ocidente. Mas como eu conheci o senhor e eu gostei muito do senhor, eu queria ir para o Brasil. E eu gostaria muito de colocar a minha filha numa escola adventista. Ele estudou comigo sobre o sábado, imortalidade da alma, espírito de profecia, as profecias de Daniel 2, tudo. E ele me colocou em contato com um pastor que cuida de uma faculdade, de alguns seminários e várias igrejas lá. E esse pastor também começou a estudar comigo. E hoje eu tenho um grupo lá no Paquistão que tem cerca de 30 pessoas, entre pastores e tudo mais, estudando comigo. Mas esse pastor pentecostal, que hoje já ideologicamente, ele já é um adventista, né? É, ele tem muito desejo de criar a filhinha dele, que é pequenininha ainda, aqui no Brasil. Por quê? Ele falou, pastor, o meu medo é a minha filha ser levada para uma escola pública lá.
Porque o que que eles fazem? Eles descaracterizam a fé da criança, criam a criança como muçulmana, depois elas se voltam contra os próprios pais e denunciam os pais. Então, frequentemente você vê os riots lá, né? Pessoas sendo assassinadas, cristãos sendo mortos por causa de acusação dos próprios filhos. Então, ele quer trazer a família dele para o Brasil. Então, ele tem que ter 6 meses de movimentação de conta para que o governo brasileiro o aceite. Aqui eu tenho uma ONG que me ajuda. Ele vai chegar aqui no Brasil, vai para essa ONG. Nessa ONG ele vai aprender o idioma, vai aprender a cultura, vai receber roupa, comida. Aí depois de 6 meses, então, é que ele vai vir para minha mão para que eu possa arranjar um trabalho para ele e ajudá-lo, enfim. Mas eu preciso de juntar dinheiro para a passagem dele. Então, todo mês eu estou colocando algum dinheiro lá. Mas o que eu tenho Entendi. colocado é muito pouco. Por quê? Porque tem uma outra família que nós estamos levando para o Canadá, que não deu para trazer para o Brasil, que só para essa família eu gastei US$ 5.000, esse dinheiro de doações. Isso sem falar em geladeira que eu tive que comprar, é remédio, é uma coisa e outra. E esse pastor assim, eu coloquei até uma foto dele, você vai ver que ele está doente, porque ele foi, a coisa de 3 semanas, ele foi atropelado. E ele ficou muito Nossa, mal. Inclusive, eu estou mandando dinheiro para ele comprar remédio e tudo mais. Tá? Então, esse é um entendi. caso. O outro caso é um orfanato que tem em Bangladesh, que fica perto da Índia. Um irmão nosso que é comportor, ele também é de lá, mas ele diz que lá a ADRA não pode fazer nada. O governo não permite que a ADRA faça, por quê? Porque eles não querem que nenhuma entidade cristã se popularize. Então ele falou, pastor, Entendi. por favor, me ajude. Eu preciso de cuidar dessas crianças. Eu botei umas fotos aí. As crianças precisam de comida, precisam de roupa e precisam de remédio. Aí eu coloquei, quem puder ajudar, pode mandar direto para as contas deles que eu coloquei aí, tá? Eu botei duas contas, um do orfanato e a outra Tinha recebido. tá? E coloquei uma nossa em Pix, que caso, pastor, eu não consigo fazer, eu não sei fazer essa transferência. Então manda para essa conta que nós abrimos para isso, que nós mesmos fazemos a transferência. Tá bom? Ok, É uma pastor. ajuda que eu estou pedindo, se vocês puderem duplicar isso nas redes de vocês, para a gente poder ajudar essas pessoas que precisam, né? Tá bom, Tá bom, gente? pastor. Vou tentar fazer isso sim. Mas, Patrícia, Bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico aberto aí para no futuro, se você quiser aí no futuro fazer mais uns 4 dias, assim, estudar algum tema, um sim. assunto, fico aberto para a gente poder estudar. Eu amo estudar a palavra de Deus. Eu Sim, gosto pastor. demais. Nossa, acho que o estudo com o senhor foi assim maravilhoso, Ah, que maravilhoso. bom. Todos aqui, todos na realidade, só uma irmãzinha não assistiu o seu estudo desde terça-feira, Mas pode mas pegar pode pegar na rede aí, né? vou enviar para ela, vou enviar para ela. Foi assim maravilhoso. Muito obrigada, pastor. Muito, muito obrigada. Vamos fazer uma oração? Primeiro, vamos fazer o último louvor? Ah, pode. Vamos dizer esse número de Numa is é o nosso inário adventista. Eu coloquei lá no nosso grupo. Deixa eu ver aqui. Acho que é 400. Espera aí. 427. Errado. 427. Yeah, pastor. Aqui, Pastor fala alemão. Espera. Meu Deus, ainda que seja que me Eles casam, Deus preço está
Amém. Vamos fazer uma oração final? Vamos? Senhor pastor? Oremos então, vamos orar. Amém. Nobríssimo Pai Celeste, a nossa expressão de amor, de reconhecimento por esses dias, Senhor, em que nós estivemos aqui estudando a Tua palavra e exaltando o Teu nome e a obra maravilhosa que Tu arquitetaste, Senhor Deus, através de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos porque Tu ouves os pedidos de oração, Tu ouves os clamores, mesmo aqueles que são mudos e que estão em cada coração. Te agradecemos pela iniciativa do pequeno grupo O Caminho, que Tu, meu Deus, abençoes grandemente para que todos nós nos aproximemos mais de Ti através do estudo da Tua palavra, da oração, da comunhão, e que nós também, Senhor, saibamos representar bem o Teu Evangelho, estendendo a mão àqueles que não têm os mesmos recursos que nós temos e que precisam da nossa ajuda, Senhor. Abençoe a Patrícia, a igreja, ao pequeno grupo, a cada componente do pequeno grupo, aos membros da família. Dá-nos, ó Deus, um sábado maravilhoso em tua companhia, Senhor, eu te peço, no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém, pastor. Amém. 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 Deus seja louvado. Foi um prazer, viu, gente? Um prazer muito grande. Se Deus quiser, eu vou me planejar para ver se a gente, quem sabe, em 2026, a gente dá uma chegada novamente aí na Europa, né? Em nome de Jesus, o pastor esteve aqui, foi no ano de 2023, o senhor esteve aqui, né, pastor? Foi em 2023, isso. Eu esteve aqui, nós foi uma. Olha, aqui está dizendo, a Ellen está dizendo, Cristo é perfeito, fantástico. A Salamanda está dizendo, amém, querido Ellen, querida Ellen. A Salamanda diz, saudade, saudade. Pastor, venha pregar aqui na sala 57. Olha que bênção. Amém, Tá bom. É só falar lá com o pastor Wagner, nós estamos aí à disposição. amém. Tá bom? Te amo, viu? O senhor sabe disso, né? Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês Tchau, todos. tchau. Foi um Tchau, prazer. Tchau, tchau. Bom tchau. sábado para vocês.